Então, quando a Elisa falou sobre a palestra, achei interessante, porque aqui em casa a gente está um pouco meio, vamos dizer assim, trabalhando sozinho nesse sentido. Então, claro, é bom que vou apresentar lá, às vezes alguém mais quer dar uma olhada nisso, né? E tentar ver, né, esse problema que eu já venho mexendo há muito tempo nele, né? Então, eu coloquei o título, né? A busca, né? Porque estou buscando ainda, né? Nesse sentido, né? A busca do teorema de fatoração para operadores nucleares abstratos envolvendo espaço de sequência. Esse trabalho tem uma colaboração do Jean Milson e do professor Geraldo aí, eu conversava bastante com eles sobre isso, né? Que eles são mais entendedores da teoria do que a gente está trabalhando aqui, né? Então, vocês vão ver que no decorrer do curso eu vou estar sempre falando Jamilson e Geraldo, né? Vocês entendam nesse sentido, né? Então, no começo eu vou fazer só uma introdução de algumas notações que eu aproveitei, o Jamilson tinha falado no seminário anterior, né? Depois eu vou apresentar alguns operadores nucleares e alguns teoremas de fatoração. Se fosse colocar muitos que a gente tem na literatura, seria bastantes, né? Depois eu vou falar um pouco sobre o espaço das sequências fracas e fraca-estrelas, né? E depois a gente vai para o operador diagonal, que é um operador que aparece aí nos nossos problemas, né? Então, eu vou introduzir algumas notações aqui, né? Que, vamos dizer assim, o Jamilson falou bastante no seminário passado. Então, as letras E e F, elas vão denotar espaços, né, vetoriais normados. Sobre K, né, R ou C. A notação E, nesse sentido, vai dizer que o E é um subespaço, né, e a inclusão ela é contínua, né, nesse subespaço ali, né. E quando eu colocar o 1 aqui em cima, nessa notação, vai indicar que os dois espaços são isomorfos, certo? A bola unitária, né, fechada de E, a gente vai usar bastante. O espaço L de E em F vai denotar o espaço dos operadores lineares contínuos, T de E em F, com a norma do supremo. Quando eu fizer o F igual a K, eu estou falando do dual topológico. Se eu pegar o P entre 1 e infinito, eu vou denotar o P', né, o conjugado de P, né, satisfaz essa igualdade aqui. Alguns espaços de sequências também que a gente vai ver aqui, né. Então, o espaço L infinito, né, é o espaço das sequências do produto cartesiano infinito aqui, que são limitadas, né, com a norma usual aí do Supremo, né? Quando o E é igual a K, a gente denota o L infinito, né? O L infinito de E aqui. C0 de E, né? A gente pode pensar como um subespaço das sequências que convergem para zero, um subespaço do L infinito de E aqui, né? Aqui as sequências que vai para zero. C00 de E, e as sequências que são zero, né? Até um certo momento, né? E quando E for igual a K, C00, né? LP, né? Também, espaço das sequências P somáveis, né? Norma P somável, com essa norma aqui, certo? Quando E for igual a K, a gente vai denotar o LP aqui. O espaço das sequências fracamente P somáveis, né? O LP weak, né? Que é o espaço das sequências que são LP somáveis com essa norma dada desta maneira. Né? E o espaço das sequências COI fortemente P-somáveis, né? O LP COI. E você tem as sequências que, sempre que você tomar uma sequência no LP weak do dual, do P', para toda a sequência aqui, essa sequência cai em L1, certo? Ou seja, ela é somável aqui, né? E aí, temos a norma definida desta maneira aqui, né? Tanto faz você utilizar essa como essa norma aqui. Então, já conhecendo esses espaços de sequência, eu vou definir alguns operadores nucleares aí que a gente tem na literatura, né? E os teoremas deles, né? Essa definição
do pitch do Pessoa é de 1969, né? Ele fala que um operador U de NF, ele é dito P nuclear, se admite uma representação desta forma, com as sequências dos funcionais no LP de linha e as sequências YJ no LP wiki de F, certo? Ele denota esse espaço como NP aqui, né? Se você fizer a troca das sequências, colocar a XJ linha no LP wiki aqui, de linha, e a YJ aqui, ele vai denotar como sendo o NP em cima, né? Então, é só duas notações diferentes, porque você faz uma troca entre as duas sequências, né? Já em 1973, a gente tem essa definição do Miyazaki, né? Ele fala que, tomando P e Q nesse intervalo, um operador U é dito PQ nuclear, à esquerda, se ele admite uma representação desse tipo, com essas sequências XJ' no LPQ de linhas, que é as sequências Lorentz. Eu não entrei muito em detalhe nessas definições aqui, né? Eu não vou utilizar muito no que eu vou falar mais para frente, certo? E as sequências YJ satisfazendo esta condição aqui, né? E se você falar à direita, você troca, né? Você coloca a XJ' satisfazendo mais ou menos essa igualdade aqui, e a YJ no LP de F, certo? Então, é só uma troca também mais ou menos parecido com a definição do pitch, né? E as normas também definidas como sendo esses ínfimos aqui, né? Quando P é igual a Q, você vai ter as duas definições que o pitch deu anteriormente, certo? Então, essa definição aqui, ela generaliza as duas anteriores, né? Mas o pitch também, na sua monografia, na sua tese, ele tem também essa definição, né? E tem no livro dele também, no pitch, né? Do operador, ideais de operadores. Se você pegar o R entre 0 e infinito e o P entre 1 e infinito, o P e o Q, satisfazendo essa desigualdade aqui, um operador U, ele é dito RPQ nuclear, se admite uma representação desse tipo. Agora aqui, a definição dessa nova definição, as sequências lambda J são escalares em LR, né, associado a esse R aqui. As sequências XJ' estão no LQ' wiki de e as sequências YJ, elas estão no L wiki de P', certo? E esse espaço, a gente vai denotar ele dessa maneira, como NRPQ, aqui, com essa norma aqui, né? Você pega a norma do YJ, a norma desse daqui, a norma desse, e faz o ínfimo dessas aí, tomando sobre todas as representações que você tem do U aqui, certo? Então, aqui eu apresentei mais ou menos só 3 definições, né? Mas existem outras definições de nucleares aí para operadores, né? Várias e várias outras definições. E essas definições, elas envolvem sempre, vamos dizer assim, sequências, né? Então, classe de sequências, né? Então, vamos ver também os teoremas de fatoração um pouco, né? Aqui também você tem as coincidências gerais, quando você toma P igual a 1 e o outro P igual a 1 aqui, você tem certas P igual a Q, você vai cair no mesmo caso da definição anterior, né? Então, vamos ver agora, então, os teoremas de fatoração. Eu vou enunciar só 2 aqui também, né? Que é o teorema de fatoração para o operador definido pelo pitch, né? Dos operadores RPQ nuclear. Então, você tem um operador RPQ nuclear de NF, somente se existe um diagrama comutativo, né? Aqui, caindo no LQ', aqui no LP, tal que o d lambda, esse operador aqui chamado de operador diagonal, desta forma, né, com lambda tomando em LR, e você tem um operador B de LP em F, e um operador A de E em LQ', né?
E nesse caso, a norma desse operador nuclear, ela é dada pelo ínfimo, né? Onde é tomado sobre todas as fatorações possíveis que você tiver, né? Então, esse é o primeiro teorema de fatoração que eu estou apresentando. E ele relaciona, né? Ou seja, um operador nuclear, se ele fatora, né? Por esse operador diagonal aqui embaixo, né? Ou seja, você está no espaço, um operador de E em F, e você cai para um operador diagonal aqui, que no espaço de sequências aqui embaixo, certo? Outro que temos também é sobre os operadores PQ nuclear, definido lá acima também. Você tem também um operador, ele é PQ nuclear, se ele existe um diagrama comutativo, né? O operador diagonal também, de novo, né? Aparecendo aqui, de L infinito no espaço LPQ aqui, das escalares Lorentz somantes, né? Lambda J, a sequência ali, né? E além disso, né, você tem operadores B e A aqui também, né? E nesse caso a norma também é dada por esse ínfimo aqui, né? Então, se você olhar os dois teoremas, vamos dizer assim, você tem um operador de E em F, cai embaixo por diagonal, né? E fatora nesse sentido, né? Então, as minhas pretensões nesse problema seria, então, estudar esses teoremas de fatorações para operadores nucleares mais gerais, né? No sentido de fazer uma definição para tentar generalizar alguns resultados, ou que seja o mais possível, e nesse sentido, né? Então, vamos olhar, então, qual foi a minha primeira tentativa, né? Vamos dizer assim. A minha primeira tentativa foi falar o seguinte: um operador dito XQ, eu ponho Q aqui no sentido que ele é escalar, Y e Z nuclear, se admite uma representação desse tipo, onde o lambda J é uma sequência de escalares, XJ' é uma sequência aqui no dual, onde esses aqui são espaços de sequências completos, né? Vamos dizer que são espaços de sequências definidos nesse linha aqui, né? E completos, né? E YJ, uma sequência em ZF aqui. Então, ele está associado a três sequências, certo? Sequência XK, Y e Z. XK só sequência de escalares, e Y aqui sequências sobre espaços normados, certo? E também imaginar que a norma seja dada desta maneira, né? Ou seja, tomando assim, certo? E XK espaço de sequências, igual eu falei, e aqui espaço de sequências sobre os espaços normados, né? Então, quando você tem essa definição, você não tem nenhuma informação ainda sobre o X, o Y e o Z, né? Então, não tem nenhuma hipótese ainda sobre isso. Então, vamos começar a olhar, então, para o teorema de fatoração, né? A minha ideia é sempre caminhando em busca do teorema de fatoração, né? Aqui, nesse caso, o x de k vai ser o LR, o y, vou considerar o caso da definição do pitch, né? Dos RPQ nuclear, né? Então, você pega essa sequência de escalares, essa sequência sobre espaços normados, né? O LP' wiki, e a Z de F, a LP' wiki aqui, né? Olhando para o teorema de fatoração, a gente viu que, ó, a gente vai olhando para o Y aqui, que é o LQ', ele aparece embaixo. Olhando para o LP', aqui embaixo aparece o LP, né? Então, a gente começa a olhar, né, olhando para as sequências escalares, né? O LQ', vamos pensar, então, o Y de K, certo? Quando eu considero ele como sendo os escalares do espaço E, certo? O Z aqui, quando eu ponho escalar, o dual dele, né, para a gente colocando o escalar aqui no wiki de P', né, dual, você tem o LP. Então, a gente teria o Y de K aqui e o Z de K' ali, certo? Então, olhando para o teorema de fatoração, a gente começou a olhar embaixo qual era o comportamento que estava tendo, ou seja, tinha que ter um operador definido mais ou menos aqui em Y de K e Z de K dual,
certo? Então, olhando para os operadores, eu comecei a olhar também para as definições de como que eram esses operadores A, B e D lambda, né? Então, a partir de agora, eu vou falar um pouco mais sobre esses operadores e o que que me levou a fazer essas coisas, né? Eu só queria saber se vocês estão conseguindo ouvir direito aí, né? Porque às vezes internet tá dando para ouvir tranquilamente. Aqui tudo ok. Perfeito, perfeito. Ok. Tudo bem aqui. Então, eu comecei a olhar para os operadores A, B e D lambda, certo? Então, eu olhei primeiramente para o operador A, né? Vamos dizer que estava na sequência lá, né? Então, tem o A, aí eu falei, então vamos olhar primeiro para o A e ver o que acontece. O que o A faz, ó? Ele faz o A de X, ele é definido o seguinte. Pega aquela sequência X, linha J, a sequência ela vai estar aqui, certo? E você vai definir o operador como sendo xj' linha de x, né? Essa sequência aqui que cai em yk, certo? Então, ela teria que cair em yk. Então, olhando aqui, né? Quer dizer o seguinte, dado uma sequência aqui nesse espaço de sequências, x um elemento de E, você vai associar a uma outra sequência aqui, né? Ou seja, está falando o seguinte, se você me der uma sequência nesse espaço, eu vou conseguir definir um operador E, um operador de E em K, certo? Então, ou seja, tem uma aplicação que pega uma sequência daqui e leva num operador de E em K, certo? É isso que está falando, ó, eu vou pegar uma sequência e eu vou definir um operador que ele vai cair de E em K, ou seja, essa sequência, então, está relacionada com esse operador. Olhando mais um pouquinho para a definição do LQ'-WIC, né? Vamos chamar, eu estou sempre associando o Y, né? E levando esse LQ'-WIC aqui, certo? Então, aqui a gente define o espaço das sequências, que são, né? P somáveis aqui para todo φ no bidual, certo? Lá no começo eu defini só para E, então aqui eu pego no bidual, certo? E olhando para isso, para essa definição, a gente olha o seguinte. Então, é o seguinte, para todo funcional no bidual que eu tiver aqui, né, eu vou ter o φ de xj' aqui, essa sequência, caindo em LP, certo? Então, eu já pensei em olhar mais, não para y no espaço todo, né? Como o teorema de fatoração eu ia lá para baixo para espaço de sequências escalares, eu comecei a dar uma olhada, né, vamos dizer, num certo sentido, a olhar para o espaço das sequências, né, escalares aqui embaixo, certo? Então, eu comecei a definir esses espaços de sequências fracas e fraca estrela, né? Então, vamos ver o que é o espaço de uma sequência fraca e fraca estrela, no sentido escalar. Então, essa definição que eu peguei aqui, né, uma classe de sequência, eu coloquei como escalar, né, uma classe de sequência escalar, porque essa definição ela existe para classe de sequência quando o espaço não é quando as sequências são sobre o espaço normado, certo? Então, uma definição aí que o Geraldo Jomis trabalha muito, que é sequência class, para espaço normado. Então, eu pensei o seguinte, o que é isso? É um par, né, onde você tem o subespaço das sequências aqui, munido com essa norma, que ele é um espaço de Banach, né, e que ele satisfaz essa igualdade aqui, ou seja, quando eu pegar o lambda e j, aqui eu estou colocando o lambda só na posição j, né, de xk, ele seja igual à norma de lambda para todo j, que ele contenha, né, o C00, não seja igual, porque é um espaço de Banach, e que essa inclusão no L infinito seja contínua, né? Essa definição para quando é espaço não sobre os escalares é uma sequência sobre espaços normados, certo? Então, eu chamei de uma classe de sequência escalar. Então, a partir dessa classe de sequência escalar, então eu vou começar a definir, então, o que seria, né? Se eu considerar uma classe de sequência escalar e um espaço, pode ser normado, eu estou colocando Banach, porque eu vou usar um pouco sempre Banach em alguns casos aí, certo?
sobre K, então uma sequência Xn, ela é dita fraca xk estrelas, se você pegar o x' de Xn, as sequências aqui, ela cai em xk para todo x' em E', certo? Então, mais ou menos é aquela mesma ideia do que estava fazendo com o LP lá, né? Ou seja, o que fazia o LP Wiki, né? O LP Wiki, ele pegava... Se você pegar o que é uma sequência está no LP Wiki, é se para todo funcional que você pegar, a sequência cai em LP, né? Então, mais ou menos nessa linha aí, né? Eu vou denotar o espaço como x wiki, né? De E, o espaço de todas as sequências fraca xk em E, certo? Se a gente pegar o LP aqui, né? Colocando esse espaço de sequências escalares, fazer o wiki dele, vai dar o LP wiki. C0, a mesma coisa, certo? Ou seja, é o espaço das sequências que caem em C0, converge para zero em norma, ou converge para zero, então você tem isso daí, certo? Ok, agora tem uma outra definição. A mesma coisa, você pega uma sequência de escalares e um espaço de Banach, uma sequência agora sobre o dual, né? Sequências que estão no duais. Ela é dita fraca estrela xk se para todo x que você pegar em E, essa sequência xn' de x, ela cai em xk, né? Já chamando a atenção, né? Essa definição, ela vamos se dizer nesse sentido, ela foi mais ou menos olhada para o operador A, né? Se você olhar para o operador A, você está falando, pega uma sequência e o xj' de x, ele tem que cair no yk, certo? Então, ela foi olhada mais ou menos pela essa definição do operador A lá, né? Então, nesse sentido aqui, a gente vai falar que a gente vai denotar como x wiki estrela sobre o dual, né? Em espaços duais, né? Espaço das sequências aqui, né? Esta condição dessa inclusão ser finita é ser limitada, ou seja, você vai garantir sempre que essas sequências são limitadas, certo? Então, essas sequências são limitadas, então, se você pegar uma classe de sequência escalar e um espaço de Banach sobre K, então, essa expressão aqui, né, que eu estou definindo aqui, como o supremo desse x'Xj aqui, como isso aqui é limitado, esse supremo vai estar bem definido, ela vai definir uma norma nesse espaço, né? Então, ela vai definir uma norma nesse espaço. Analogamente, se você considerar agora sobre os duais e pegando x com norma 1, né? Esse supremo também vai ser limitado, então ele também vai definir uma norma nesse espaço aqui, né? Então, se você pegar os espaços lá que a gente está nesse daqui, sim, ele não aparece, né, tanto aí na literatura, né? Nesse sentido, porque você está fazendo a norma sobre x, norma de x menor ou igual a 1 e a sequência xj' aqui, tá? Se você considerar o E como sendo o K, o x wiki de K, ele coincide com o x de K, ou seja, eles são isometricamente isomórficos. Assim também como o x wiki estrela aqui, né? Então, eles coincidem também com o mesmo, né? Ou seja, quando eu considero o K, ele vai dar o mesmo. Se você pegar as sequências, né, que convergem aqui, né, se você fizer o limite delas, ela vai convergir para esse limite aqui também, em x wiki aqui, né? Você tem essa inclusão, né, do x wiki no x wiki estrela de E', né, a inclusão contínua, tá? E você tem o seguinte, se você considerar o mergulho canônico de E em E', né, você tem um mergulho induzido aqui, né, que ele vai fazer isso, e ele vai ser um isomorfismo sobre a imagem. Aqui eu só coloquei, né, então, o pai é reflexivo se ele fosse isomorfismo. Não necessariamente a gente tem esse resultado, eu só coloquei aqui mais ou menos uma ideia. Se você tiver um isomorfismo por esse mergulho, você fala que o pai é X reflexivo, né? Se você tiver um espaço de Banach reflexivo, então esses espaços coincidem. O x wiki de E' com o x wiki estrela aqui, eles coincidem, porque você toma
elementos aqui no bidual e o outro está no elemento no dual. Esse no bidual e esse no way, né? No way. Então, como o espaço é reflexivo, então eles vão coincidir. Tá? Aí tem também um resultado bem conhecido da literatura. Se você fizer o x de p, considerar o x de p, esse espaço LP weak de E', ele coincide com o LP weak estrela de E'. Né? Quer dizer que você pode fazer os supremos ou nos funcionais do bidual ou só em X mesmo, né? Tanto faz no LP, tanto faz você fazer isso. A gente vai ver mais adiante que isso ocorre para algumas classes de sequências. Né? Vai. Então, aqui é um outro resultado também, que se você pegar uma sequência no X-Weak de F' e um operador de NF, esse operador, essa sequência aqui, né, ela cai no X-Weak de E', né? E ainda vale essa desigualdade de norma aqui. Aí, né, Jamil Geraldo tem a seguinte definição quando trabalha com classe de sequências, né? Pensa numa classe, em classe sequência, um espaço de sequências, né, completo, né, com essa norma. E aí a gente fala que ele é x de E finitamente determinado quando para cada sequência xj aqui, xj vai estar aqui somente se esse supremo aqui for finito e a norma for dada por esse supremo, certo? Então, aqui o Jamil falou no seminário passado, né, da classe ser finitamente determinada, né? A mesma coisa você pode definir a classe só para escalar, né? Olhando só para escalar, a classe, olhando não para um espaço E qualquer, para escalar, então você tem ela ser finitamente determinada. Se para cada par de sequência aqui, x aqui, esse supremo é finito e a norma é dada por isso aqui. Essa definição existe também para... eu estou usando finitamente determinado, mas no livro do Picht existe essa definição para... ele chama de maximal, né? Uma classe de sequência maximal, né? Lá ele trabalha com ideais de sequências, mas ele chama de maximal, né? essa classe aqui, né? Eu estou chamando de finitamente pela literatura aí, pelo que a gente está vendo sempre aí, certo? A estabilidade linear também, né? Se você pegar um operador de EF, você considera o operador induzido, ele, né? Sempre que você tomar uma sequência aqui, o T de xj, essa sequência vai cair em x de f e vale essa desigualdade, né? Então, a gente chama que essa classe ela tem uma estabilidade linear. Né? O espaço x de E também é dito esfericamente completo, né? O Jamil também falou no seminário dele, né? Se para toda sequência aqui as seguintes sentenças são verdadeiras, né? Então, eu estou colocando essas definições aqui, só essas duas que eu coloquei como escalares, né? Finitamente determinado, né? Eu coloquei ela como escalar. Essas outras, estabilidade linear, vale a definição para qualquer, vamos dizer, sequências, né? Espaço de sequências completos, certo? E, então, a gente tem o seguinte resultado. Se você tiver uma classe de sequência de escalares, e E um espaço de banda sobre K, se a x de K escalar ela for finitamente determinado, então esse espaço que eu defini acima, o x weak de E, ele é um espaço de banda com essa norma. E você tem esta inclusões aqui também. O C de 00 está contido no x weak de E. Esse aqui também. Vale também essa da norma, né? Para todo J e para todo X. Também vai ser finitamente determinado o espaço x weak. Também vai ser esfericamente completo, né? Aqui eu fiz só para o espaço x-weak, mas analogamente você pode fazer para o x-weak estrela. Né? X-weak estrela, o que vai mudar é a norma, vai ser são sequências em xj', em E', né? E você tem a mesma coisa, né? Ou seja, o que está falando assim, que esse espaço x-weak estrela que eu estou gerando, se a minha classe de escalar ela for finitamente determinada, eles vão ser classe de sequências, vão ser espaços com essas propriedades, né?
classe de sequências aí, ou seja, olhando para o espaço menor, né, vamos dizer, o espaço sobre os escalares, eu consigo criar esses espaços sobre o espaço maior, né, sobre os espaços normados aqui, né? E aí ela tem essas propriedades aí também, certo? Também você pode definir o x de u, né, que é, tendo o x-wiki, né, você pode definir o x de u. Jamilson também falou sobre essa definição, quando você tem uma classe, um espaço de sequências completo, você pode definir esse espaço aqui, né, que ele chamou também de x de u lá, né, e você herdando a norma desse espaço aqui, né, você também pode criar esse espaço aqui, né. O x de S forte, o x forte aqui que eu chamei, que eu coloquei como S aqui, é o espaço das sequências aqui, que você pega a norma do espaço, né, do x, dos xj's, e faz essa sequência cair em xk, né? E aí você define a norma desta maneira aqui, né? Mais ou menos aqui, mais ou menos para essa ideia aqui. Não trabalhei muito com esse espaço aqui, né, mas a gente dá para você definir tranquilamente aí também o espaço que eu estou chamando de forte aqui, né? Se você pegar o C0, o L, você vai ter a mesma definição aí, certo? Então, olhando para essas definições que eu fui lá em cima, olhando para o operador A, eu fui para uma outra definição, vamos dizer, uma outra tentativa, né? Então, vocês estão vendo que é uma busca, né? Eu coloquei o título mais ou menos nessa ideia aí, né? Então, a segunda tentativa para minha definição foi o seguinte: vou considerar 3 classes de sequências escalares, certo? Com aquelas propriedades lá, finitamente determinadas, para garantir que os espaços que eu estou fazendo são espaços de Banach ali, né? Ele vai ser x, y, z nuclear, se admite uma representação desse tipo, onde o lambda j cai nessa classe de sequência escalar, e o xj' ele vai cair na y-wiki estrela de E'. E a YJ cai no Z wiki de F, certo? E também vamos esperar, num sentido, né, que a norma seja dada também por esse ínfimo, certo? E olhando novamente para o operador, para o teorema de fatoração, né, a gente vê que aqui começou a aparecer o L aqui, então continuou o Y aqui continuou o dual, certo? E a gente começou a olhar o seguinte: quando a gente olhou esse dual aqui, ele aparecia esse dual relacionado ao LP aqui, mas ele sempre estava utilizando, né, essa dualidade via esta aplicação, certo? Ou seja, esse isomorfismo aqui, né? Ou seja, o LP', né, e o LP, o dual do LP, são isometricamente isomorfos via esta aplicação aqui, né, com P satisfazendo isso daí, né? Então, me veio a pergunta, né? Será que tem na literatura, né, no sentido, existe sequências com dualidade, né, via esta aplicação acima, né? Existem sequências que você tem a dualidade via esta aplicação acima, né? E a resposta é que sim, né? No livro do Pisch, né, de ideais de operadores, ele tem a seguinte definição. Ele trabalha um pouco com ideais de sequências, mas dá para você pegar a mesma ideia. Então, pega uma classe de sequência, xk, você vai falar que uma sequência xn, ela pertence a adjunto dessa classe, né? Chamei de x estrela aqui. Se existe uma constante, sigma maior ou igual a zero, e ela satisfaz essa desigualdade, a somatória, menor ou igual a essa constante sigma, vezes a norma do y em xk. Para toda y aqui, certo? E ele denota a norma como sendo o ínfimo dessas constantes, né? Não é difícil provar que essa aqui vai ser uma classe de sequência também. Você consegue provar todas aquelas propriedades, vai ser um espaço de Banach com essa norma. Você consegue provar que o C00 está aí dentro, aquelas condições lá
tranquilamente, a inclusão do L infinito, dá para você provar tranquilamente. Então, você cria uma classe de sequência que eu chamo de adjunta. E aqui vai aparecer uma outra definição, que tem lá também no livro do Pitt, que é a definição seguinte: você tem uma classe de sequência, você vai falar que ela é minimal, quando para cada sequência de escalares aqui, ela vai estar nessa classe aqui, se somente se esse limite vai dar zero. O que está falando mais ou menos aqui? Esse limite esse aqui essa sequência aqui, ele está falando que o C00, né, é denso no espaço x de k com a norma x de k, né? Mais ou menos isso que está falando, ou seja, o C00 ele é denso, né? Você pode aproximar qualquer elemento de x pelos elementos de C00 ali, né? Então, é mais ou menos isso que está falando ali, né? Então, ela fala que é uma sequência C minimal, né? Então, essa é a definição. Por quê? Lá no livro do Pitt tem um teorema, que ele fala o seguinte: se x de k é uma classe de sequência minimal, se você pegar um y no adjunto, então esta funcional aqui, ele vai definir um funcional em x de k. E essa correspondência obtida, ela é um isomorfismo, ou seja, você tem um isomorfismo entre esta classe adjunta, né, e o dual dessa classe de sequência xk aqui, né? Então, se ela for minimal, você tem a correspondência e você tem, via isso, esse isomorfismo aqui, certo? Então, aqui, ou seja, dado uma sequência aqui, você associa um funcional aqui e você tem um isomorfismo entre eles, né? Então, olhando novamente para o teorema de fatoração, eu troquei o z de k' aqui para o x de k estrela, que é uma classe de sequência também, né? É uma classe de sequência também definida, né? E aqui, nesse caso, né, você tem isso daqui. Então, olhando para o x de k, né, eu comecei, então, a olhar alguns resultados que poderiam ocorrer olhando para essa classe de sequência adjunta, né? E aqui surgiu o primeiro resultado, que quando você tem x de k uma classe de sequência minimal, esses espaços coincidem, eles são isometricamente isomórficos, né? E você tem essa igualdade aqui, e aí você vai ver por que isso ocorre, né? Ou seja, daqui eu tinha falado lá em cima, isso era verdade, porque a classe LP, ela é uma classe de sequência minimal, né? P entre 1 e infinito. E se você pegar também uma sequência aqui, ela vai estar aqui no X-Week, se somente se você também conseguir aproximar ela por ser de 00E. Quando a classe de sequência XK é minimal, vamos dizer assim, a classe de sequência maior também é minimal. Então, quando essa classe de sequência é minimal, essa classe de sequência X-Week também vai ser minimal. Então, agora, a gente voltou um pouquinho, já olhamos para o operador A, né? Vamos olhar um pouquinho, então, agora para o operador B. Então, eu não defini o B lá em cima, eu vou definir agora, né? Como que ele era definido, ó. Então, o B, ele fala o seguinte: dado uma sequência em LP, linha weak de F, né, eu vou definir o operador B de LP em F, né? Que ele pega uma sequência em LP e faz esse somatório aqui, né? E esse somatório vai cair em F, né? Então, olhando para isso, ele está falando assim, ó, dado uma sequência em LP de linha de F, certo? Eu associo um operador aqui, né? Então, a gente tem esse resultado, ó, que o LP linha weak de F, ele é isomorfo ao LP de F. Ou seja, esse operador ele vai estar bem definido porque você tem, né, no sentido assim, isso é um isomorfismo que existe entre esse espaço aqui e esse espaço de operadores. Então, olhando para o operador B e olhando para esses resultados, então, eu comecei a
a ver, e o resultado que surgia é o seguinte: se você tiver x de k uma classe de sequência minimal, finitamente determinada, com a x estrela minimal também, se você pegar uma sequência em x-week, então esse operador aqui, né, definido daqui, do adjunto de E em F, essa correspondência, ela é um isomorfismo, ou seja, x-week de E, ele é isomorfo a esse espaço aqui, né? O que acontece? Quando você pega o E igual a K, né? Você pega o E igual a K, o X de week de K, ele é o próprio X de week. Então, se isso fosse verdade, aqui você teria o adjunto, né? O adjunto dual, né? Ele seria o próprio X. Então, automaticamente, em particular, você tem que ter essa aqui, né? O X de K igual isso daqui, né? Nesse sentido, né? Então, no sentido assim, o Pitt chama essa definição quando o x de k é igual ao x de k duas estrelas de perfeita, né? Então, ele fala que é perfeita, né? Como aqui é minimal, você está falando, eu tenho isomorfismos, né? Você tem que o x de k é igual ao x de k duas linhas também, né? Então, isso também corre facilmente. Você tem um isomorfismo, né? Aqui, né? Então, quando você pega x de k uma classe de sequência minimal, finitamente determinado, você tem esse isomorfismo aqui, que você vai ver que é, mais ou menos, esse daqui, quando você pega o x igual ao P', né? E aqui você identifica como o LP, né? Que é o dual do P', né? Pelo isomorfismo. Então, você tem esse resultado aqui. Tá? Então, você tem o seguinte, ou seja, dado uma sequência aqui, eu posso sempre associar um operador aqui. Certo? Então, ou seja, o operador B, ele vai estar bem definido lá, né? Ou seja, sempre que eu pegar uma sequência aqui, eu posso associar um operador aqui. Estou olhando para a definição do operador B, ele sai do X estrela e chega no F, né? Então, se eu trocar aqui por F, então, e aqui é a classe de sequência Z, né? Então, eu vou ter ele bem definido, né? C00 é minimal, porém o C estrela, que é o dual do C0, o L1, ele não é minimal, né? Então, aqui, é por isso que eu estou pedindo esse aqui, minimal, né? Outro resultado também que a gente tinha é o seguinte: se você pegar uma classe de sequência minimal, então essa aplicação aqui, ó, J, de E, dos operadores de E em X de K, em X, weak, estrela de E', dado por esta aplicação aqui, ele é um isomorfismo isométrico. E quem faz o isomorfismo inverso é isso. Dado uma sequência aqui, existe um operador de E em X de K, que é aquele operador A lá de cima. Né? Ou seja, você tem esse isomorfismo, né? Então, você, ou seja, dado uma sequência lá, né, no X e estrela, eu sempre vou ter um operador desse jeito, né? E mais que isso, né? Você tem esses espaços aqui, eles são isomorfos. Ou seja, dado esses operadores aqui, é a mesma coisa que essa classe aqui. Certo? Então, isso me dá quando você tem uma classe de sequência minimal. Certo? E então, você vê que aí aparece o operador A, e nesta outra aqui, né, anterior que eu falei, ela aparece o operador B. Certo? Então, nesses dois resultados, a gente está olhando que o B e o A, eles, né, estão bem definidos, né? Por esses isomorfismos aqui, quando você tem essa classe lá, certo? E a pergunta que surgiu, né, surgiu aí quando eu estava trabalhando, foi o seguinte: o que seria o dual desse espaço, né? Porque a gente conhece na literatura, né, que o LP-Weak, aqui o dual dele é isomorfo, né, ao LP aqui das COI aqui, certo? E o LP das COI dual é esse espaço aqui, né? Então, a gente foi olhar, então, para esse espaço, né? O espaço das COI fortemente PSOMAB, né? Ele é definido desta maneira. Né? E o importante nesse espaço, acho que o Jamilson também falou no seminário dele, né? Essa condição da dualidade aqui, né? De você ter do LP e do L' associado aqui.
O teorema do grafo fechado, então, você vai ter que exigir que esse espaço aqui, ele seja um espaço de Banach, né, para que esse espaço seja finitamente determinado e esfericamente completo. Ah, tá, então, se eu trocar a minha LP'-wiki aqui pela X-wiki que eu defini, ele tem as características que esse espaço tem, né? Então, eu posso, nesse sentido, né, quando você vai fazer a demonstração, o L1 aqui, você tem esse espaço tem que ser um espaço de Banach para poder usar o teorema do grafo fechado, né? Então, não vai ter problema. Finitamente determinado, para você provar que esse espaço vai virar um espaço de Banach, que é bastante usado, né? E o esfericamente completo para a norma lá, para você trocar a norma, que é mais ou menos o que tem lá na demonstração, né? Então, olhando para esse espaço, a maneira mais natural, né? Se você tiver uma classe de sequência, o espaço das sequências COI fortemente XK somados vai ser definido desta maneira, né? Então, né? Vai definindo desse jeito aqui, certo? Então, você tem COI aqui, você pega a sequência, se você colocar o LP' aqui, você está gerando o que a gente tinha lá, né? Aqui está em L1, né? Eu estou colocando para enxergar o dual, mas você pode colocar isso aqui também numa outra classe de sequência, né? Você pode também colocar isso aqui numa classe de sequência. Tem definições de COI mais gerais, COI, PQ. Quando você coloca aqui numa associação, em vez de você colocar em L1 essa classe aqui, essa sequência, você pode colocar ele numa outra classe de sequências também. Você gera outras classes COI aí, né? Dá para você fazer isso também. Eu estou colocando aqui só para o que a gente vai utilizar, né? Então, se o XK é finitamente determinado, também aí você vai provar que essa, né, vai definir uma norma aqui, vai ser espaço de Banach. Dá para você provar aquelas propriedades lá também desse alinhamento estável, tudo dá para você provar tranquilamente sobre esse espaço aqui, né? Mas a minha ideia aqui era mais só para olhar o dual, né? E se você tiver x e yk, classe de sequências minimais, finitamente determinadas, né? Então, esses espaços, eles são isomorfos. Certo? Então, se você tiver isso, você vai ter sempre o isomorfismo aqui, né? E a aplicação que faz o isomorfismo é a aplicação canônica mesmo, né? Você pega uma sequência aqui, J aqui, você define essa sequência canônica. Quem quiser estudar mais sobre essa questão que tiver mais curiosidade, né, tem no artigo aqui, né, um artigo do Jamis que fala sobre a teoria mais geral, né, de dualidade, né, generalização de dualidade de classe de sequências, né. Certo? Então, mais ou menos isso daí, né. Lá está mais geral a teoria, né, trabalha mais geral, mas esses, vamos dizer assim, que os meus casos aqui, eles se encaixam como casos particulares lá dentro, né? Um pouco nesse sentido aí, né. Mas como eu estava trabalhando aí, eu fiz essa pergunta na época e tudo, fui resolvendo e deu para chegar, mas aqui nesse artigo aqui, né, você vai encontrar mais geral essa teoria, né, nesse sentido. Aqui, esse espaço aqui, quando você pega uma classe geral aqui, troca aqui, ele chama de X dual, né? Certo? Então, se quiser, tem mais sobre isso daí. Então, a resposta que a gente consegue identificar quem é o dual desse espaço também, definindo essa classe também, naturalmente. Certo? E não esquecendo, a gente conseguiu, vamos dizer assim, encaixar o operador A, o operador B, para ele estar bem encaixado ali, associado com as sequências, né? Mas faltava olhar para o operador diagonal, né? Então, a gente começou a olhar para o operador diagonal, né? Então, a gente já viu que aquela lá garantia o isomorfismo, você tinha a norma aqui, a norma é a mesma norma daqui, o B também você tinha a mesma norma do Z aqui, então já estavam bem aí, então, olhando para a fatoração, era olhar para o operador diagonal. Olhando para o operador diagonal desses espaços aqui, saindo do LQ' no LP
e aqui, com as sequências lambda j, nesse momento a gente vai se deparar com esta relação. Aqui eu coloquei igual, né, mas lá está maior ou igual, mas igual porque quando você vai trabalhar com, para ele ser um S espaço de Banach lá, o espaço você tem a igualdade, né? Então, olhando para esse daqui, somando o conjugado do Q' aqui de ambos os lados, você tem essa equivalência, né? Certo? Pode ser menor ou igual também, não tem problema nenhum. Então, ele, olhando para essa, vamos dizer assim, aqui está falando que o Q' é o R conjugado, é o P conjugado do R, né? Na literatura, né? E a gente tem o seguinte resultado, também que vale para desigualdade, né? Se você pegar uma sequência em LR, outra sequência em L Q' aqui, então, esta sequência, né, vamos dizer, em norma, produto dessas normas, ela cai em LP. Né? E você tem essa desigualdade aqui, né? Desigualdade de Rode generalizada, né? Você tem essa desigualdade. Então, olhando para o operador diagonal, né, é o que ele está falando. Quando você faz a norma P, que é onde vai cair o diagonal, ele é menor ou igual à norma dos lambda J, que é menor ou igual à norma dos lambdas dos alfa J, Q', né? E aí você tem essa norma aqui menor ou igual, dá para você provar que ela é igual, né? É igual à norma dos lambda J, né? Aqui só para a gente estar olhando menor ou igual. Então, você vê que apareceu estas relações dos P's aqui. Né? As relações que, quando eu pego sequências aqui, eu vou garantir que essa sequência cai em LP, ou seja, o operador diagonal está bem definido ali. Né? Então, aí apareceu por que o operador diagonal está bem definido. Qual que é o meu tempo, Elisa? Tá dando... Pode ficar tranquilo, Ari. Faz um pouco mais de 50 minutos que você começou, mas pode ficar tranquilo. Tá bom. Então, olhando para definição do operador da diagonal, a minha primeira opção foi supor que a xk estrela, a adjunta de z de k, ela tinha que satisfazer isso. Ou seja, quando eu pegasse e calcular esta norma, ela tem essa desigualdade aqui, né? Vamos dizer o seguinte, que a zk estrela, ela tem uma desigualdade de Holder ali, né? Ou seja, os elementos dela, né? Quando eu pego elementos formados aqui por um xk e outra yk, ela tem essa desigualdade. Ou seja, essa adjunta, ela tem que estar relacionada com a y e a x. Certo? Aí você tendo isso daqui, você vai ter essa desigualdade aqui. Então, vamos dizer assim, a primeira coisa foi dizer que essa classe ZK, ela é XK-Hold compatível, se sempre que eu pegar elementos de Y e de X e de Y, ela absorve esses elementos de X e de Y, e que a norma deles é menor ou igual a isso daqui. Né? Seria uma desigualdade de Hold para a classe de sequências escalares que você não tem, né, um comportamento ali. Então, a primeira que me surgiu foi definir isso daí, né? E definindo, vamos dizer, isso daí, vamos ver se então se funcionava, né? Se você conseguia fatorar também, conseguia fazer as coisas, né? Vamos dizer que o resultado surgiu quando você considerava x de classe sequências, y finitamente determinada, z finitamente determinada e minimal, com a z estrela tendo aquela propriedade, né, para garantir aquilo ali, que está amarrado com aqueles P e Q' lá, né. Então, você tem esse diagrama comutativo, d lambda também satisfazendo isso, e além disso, né, você tem um operador B ali, que estava bem definido, a gente viu, quando eu pego as classes sequência, o operador A aqui, e considerando as normas aqui, definido desta maneira. Tá? Quando você pega uma representação de U, supondo a norma também lá está bem definida, né, num certo sentido, você tem isso aqui, aí você cria o operador A, o operador de lambda, você tem isso daqui, você vai ter a fatoração. Como que você faz a volta?
a volta, você tem que provar que o d lambda, o operador diagonal, ele está nessa classe nuclear aqui. Né? Ele está nessa classe nuclear aqui. E usando o fato que o z de k é minimal, eu consigo aproximar ele pelo C00, né? E aí eu consigo escrever o d lambda desta maneira. Aí o os lambda j já nasceu nos xk, né? Basta provar, então, que as sequências pj estão no fraca estrela do y dual de aqui, certo? De y', né? Certo? Isso daqui. E provar que esses EJs aqui, eles estão no Z wiki de ZK estrela aqui. Também dá para sair tranquilamente, deu para provar que esse operador, né, nesse sentido. Aí você tinha isso daqui. Aí depois você usa aqui, quando você compõe com operadores aqui, ele vai cair no espaço de K. Né? Dá para provar também tranquilamente aí. E deu para sair num certo sentido, né? Supondo essa condição, que ela é muito, no sentido assim, é para garantir a boa definição do operador de lambda lá, né? No certo sentido. Né? Então, conseguiu sair. Mas eu não fiquei, vamos dizer assim, satisfeito com essa definição. Vamos dizer assim, a hold compatível não foi a definição que eu queria, num certo sentido, né? Então, eu comecei a pesquisar mais, né? Comecei a pesquisar mais, num certo sentido, tentar buscar, né, alguma coisa na literatura. E eu me deparei com essa definição, né? Que é do livro do Mário Matos, né? Se você considerar o P, o Q menor ou igual a S, considerar o SQ' satisfazendo essa condição, que é falar que o S e o SQ' são Q conjugados, né? Se você tiver o P nessa condição, o Q e o S nessa condição, uma sequência xn de elementos de E, ela é mista, eu coloquei aqui mista somável, não é o somante, em E, se ela é escrito como sendo o produto dessa sequência com essa, né? Para cada N, onde o tal N está no esse LS Q' e o XN0 cai no LS wiki de E. Né? E ele denota esse espaço aqui, né? Um espaço das sequências mistas somáveis, com essa norma, né? Eu considerei o Q maior do que 1 aqui para ele ser um espaço normado, né? Que quando o Q, em certos casos lá, ele não é normado, né? Certo? E, então, você tem essa definição e a norma dada desta maneira aqui, né? Então, olhando mais para a teoria, a gente viu que esse espaço está contido nesse aqui, tem essa desigualdade. Esse aqui é um espaço do X-wiki, né? Um subespaço do X-wiki de Q, né? Então, ele está contido lá, vai ler isso daí. Né? Aí, o resultado que vamos supor, me interessou um pouco mais foi essa generalização do resultado já bem clássico daí. Se você pegar nessas condições, esse L somante aqui, de E, ele é igual ao LQ, somente se a dimensão for finita. Né? Só que com essa condição, certo? Do Q menor ou igual a S, né? Então, isso já foi bom para mim. Porque se eu considerar naquelas mesmas condições lá, o P e o R, eu vou trocar o P e o R pelo que ele chama de Q' ali, só para ficar na minha notação. Então, essas sequências mistas, R, P, Q, ela vai coincidir com LP, né? Porque ele fala que isso só ocorre somente se a dimensão for finita, né? Então, eu estou trocando o P pelo Q aqui, só para anotação, né? Trocando o S. E você tem isso aqui, né? Então, quer dizer o seguinte, que toda sequência em LP, ela é dessa forma. É uma sequência aqui, em LQ', uma sequência aqui. Por causa dessa condição aqui, né? Que antes você pegava, assim, a desigualdade Rode e falava que se você pegasse uma sequência aqui e outra aqui, essa daqui sempre vai cair em LP. Agora, esse resultado fala que elas são, com essa condição aqui, vamos supor, esse espaço, ele é igual, certo? Então, vamos dizer assim, eu restringiria um pouco mais o P e o R aqui, né? Mas eu teria
esta classe, vamos dizer assim, gerando desse jeito, né? Então, você logo quer definir, né, vamos dizer assim, esta classe, né? Vamos supor, uma sequência, você pega a sequência x, k, y, claro, uma classe de sequência, uma sequência aqui, ela é dita mista xk somável, se ela é escrita desta maneira, onde a tal n cai no xk estrela e a xn aqui cai no y wik. Então, é a mesma definição lá de cima, né? No sentido aqui, trocando aqui, né? Você troca isso, né? Você consegue definir esse espaço. Ó, eu estou colocando aqui, né? No sentido assim, você espera também que esse espaço, né? Seja dado com essa norma, né? Seja um espaço normal e tudo com essa norma do mesmo jeito, né? Ok, a pergunta, né? Quais são as condições, né, para você garantir que isso é classe de sequência, né? Ah, o que eu vou considerar só no caso escalar, certo? No meu caso, eu não vou olhar a definição para geral, eu vou considerar quando o E for igual a K, certo? Então, ó, quando o Y é igual ao X, aí ele é mista e ela está bem definida por causa da questão do X adjunto com o X aqui, né? Então, isso vai ficar bem definido, né? Nesse sentido. Então, eu denoto assim, X mista, vamos supor nesse sentido. Quando E é igual a K, eu chamo de MXY, né? Só que aí as condições, né? Quais condições que eu vou ter, né? Para essa classe de sequência, né? Finitamente determinada, minimal, o que eu vou ter, né? Para garantir que quando eu pegar só sobre os escalares, eu quero só sobre os escalares, né? Para eu garantir esse uma classe de sequência, né? Vamos dizer assim, que essa M de XY seja uma classe de sequência aí, né? Finitamente determinada, ou que seja nesse sentido, né? Porque aí, se eu tiver isso, né, eu não vou pegar mais, eu vou pegar e definir uma, vamos dizer, abstrato nesse sentido, se existe uma sequência aqui eu estou colocando o x estrela, o x dual, você vai entender. Aqui, o y aqui, continua nesse espaço, o yj, agora eu vou pegar na adjunta dessa mxy, se eu conseguir fazer ela ficar bem definida nesse sentido, certo? Aqui, tais que, né? E aí a fatoração, como é que fica? Ó? Você pega a sequência aqui, você consegue definir o A aqui. O B vai ficar bem definido, porque eu consigo definir ele no adjunto desse aqui. É o adjunto do adjunto, tá vendo? Mas eu posso incluir sempre o MXY nesse adjunto do adjunto, né? E aí o D lambda, ele vai estar bem definido o quê? Porque como eu estou pegando uma sequência lambda j no x k estrela e uma sequência em yk, né? O mxy ele já é gerado, né? Para você ter a sequência nesse sentido, né? Ó, quando você pega uma sequência aqui e a outra aqui, tá, né? Então você pega uma sequência no xk estrela e essa daqui, quando E igual a K, vai dar o Y, né? Então, você vê que essa classe, essa sequência, ela já vai cair nesse M de XY que eu estou querendo, certo? Ela já vai cair nesse M de XY aqui. Esse operador de lambda vai estar bem definido. Aí eu incluo aqui dentro, certo? Eu vou incluir aqui, porque aqui eu sei que ele está bem definido, o B, né? O B ele vai estar bem definido quando eu pego o adjunto dessa adjunta, né? O B vai estar sempre definido aqui, né? Então, significa o seguinte, que já não são mais 3 classes de sequência, né? São 2 classes de sequências, onde a partir dessas duas eu consigo gerar uma outra que, vamos dizer assim, que está atrelada, né? Que é aquele negócio do LP, está atrelada ao LR e o LQ', né? E nesse sentido, né? Então, essa busca que está tendo aqui, né? Ou seja, como trabalhar nesse espaço aqui, né? Como tentar ver, né, só para cá, né, para E igual a K, condições, né, para esse espaço aqui ser um espaço de sequência, nesse sentido, né, e ver, né, nesse sentido aqui, né, se a fatoração, pelo jeito que ela está bem definida, né, nesse sentido, você pode até incluir essa inclusão aqui, o B pode ser o composto com essa inclusão aqui, né, ela vai cair no M de XY mesmo, né, Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, né?
que tem algumas referências, né? Acho que as mais importante é a do livro do Pitt, né? A gente tem aí do livro do Mário Matos, da apostila dele, né? Onde a gente trabalha com as sequências somantes aí, né? Que sobre operadores e o artigo do Jamils também, do Geraldo, que trabalha com classe de sequência, trabalha com nesse sentido. Eu não citei aqui o do archivo, eu coloquei lá, né? Que é onde trabalha com o dual lá, né? E agradeço a todos aí, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, mais ou menos, e que também, né, se alguém tiver interesse aí também, eu converso mais sempre com o Geraldo, o Jamilson, fiquei um tempo bem parado também, sem conversar. Mas era isso aí que eu queria falar. Obrigada, Ari. Obrigada aí primeiro por ter aceitado o convite, né, e pelo seminário aí tão interessante. E agora, pessoal, vamos abrir para perguntas, então, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Ari Osvaldo? Geraldo, pode ficar à vontade. Oi, Ari. Bom, eu acho que você avançou bastante, tá? Acho que cada vez você está mais próximo, né, do objetivo. Okay? Eu não consegui, nesse final, eu fiquei um pouco perdido dessa abordagem usando as sequências mistas, mas o pouquinho que eu entendi, eu acho que talvez essa seja uma abordagem mais produtiva, tá? Porque a abordagem anterior, você começa com a classe de sequências escalares, certo? E tudo vai depender do que você faz com essa classe de sequências escalares. Tá? Então, e aí fica muito amarrado às classes de sequências escalares, e são muito poucas que a gente tem. Certo? Quando você pensa classes de sequências vetoriais, você tem várias classes de sequências vetoriais diferentes, mas quando você cai no caso escalar, elas coincidem. Então, quando vem no caso escalar, são poucas. Né? Então, se você começa com a classe de sequências escalares, vai para o fraco dela, para o fraco estrela dela, eu acho assim que vai ser uma teoria que pode até dar certo, mas vão ter poucos exemplos. Tá? Porque você perde a riqueza das sequências vetoriais. Entendeu? Quando você começa vamos supor, você começa com L2, você vai para L2 fraco, para L2 fraco estrela, você só chega nas coisas já dos L2 fraco, etc. e tal. Por exemplo, você não chega nos RAD, nas quase incondicionalmente somáveis, que quando você restringe o caso escalar, também dá o L2. Tá? Então, eu tenho a impressão que vai dar, vão ser poucos exemplos que vão dar certo. Já nessa outra abordagem, aí eu já... Por exemplo, se você for para casa de sequências escalares e ainda quiser ou minimal ou maximal, fora os LP, eu só conheço os Lorentz e os Orlix. Tá? Uma é maximal e a outra é minimal. Já não me lembro mais. Lorentz é minimal. Tá? São só as duas. Tá? Então, eu acho que vai amarrar muito os exemplos. Apesar da teoria pode até dar certo. Tá? Então, eu acho que a segunda abordagem não é nem por causa que aquela condição de holder não está boa. Tá? E pelas somantes, você já tem ela por definição. Mas é porque eu acho que vai ter mais riqueza de exemplos nessa outra abordagem. Certo? Uma outra coisa é o seguinte: isso eu andei pensando que, se você pega o livro do Distel, eu fui lá pegar agora, tá? O livro do Distel, ele define os operadores P-nucleares direto pela fatoração. Certo? Ele define, o operador P-nuclear se admite aquela fatoração lá pelo operador diagonal. Tá? Eu lembro que uma vez eu perguntei pro Distel, eu falei, mas por que todo mundo define o operador nuclear primeiro pela representação nuclear e depois sai o termo da fatoração? Ele falou, porque o que me interessa é o teorema da fatoração. O que eu uso nas demonstrações é o teorema da fatoração. Então, uma outra abordagem também seria isso. Você pega as sequências, como você começou lá no comecinho, x, y, z, define com o operador somado e você define ele como sendo x, y, z
nuclear se ele admite a fatoração do jeito que você quer. Sim. E aí ver se, de fato, ele vai admitir uma representação, quais as condições que ele vai admitir uma representação nuclear pela soma lá, pela série. Né? Então, eu acho que pode ser uma outra abordagem, tá? Você vir pelo contrário. Tá? Você define a classe satisfazendo o tema da fatoração e vê condições sobre as classes para que, uma vez definido dessa forma, vai ser equivalente a ter representação nuclear como você quer. Então, eu acho que... Mas sempre é essa ideia, né? Você tá lá em cima, mas o negócio tá lá embaixo, né? Tá amarrado lá embaixo, né? Pois é, esse é... Porque os operadores A e B, eles sempre você vai conseguir definir eles tranquilamente. O problema é embaixo, né? Embaixo, sim. Por isso que eu fui para classe de sequências escalares, né? Que embaixo o operador diagonal é em classe de sequências escalares. Não, eu acho que é um natural, acho que você fez certo, mas eu tenho medo de ficar pobre em exemplos. Tá? Porque você está amarrando muito com sequências escalares. E aí os exemplos vão ser poucos além daqueles que já se conhecem. Esse é só o meu medo. Tá? Que a teoria eu acho que vai funcionar, como você já adiantou, eu acho que vai mesmo. Tá? Mas a hora que for para exemplos, pode batucar um pouco aí. É só para você ficar com isso na cabeça. Só isso. Mas a gente está na busca ainda, né? Eu sei. Tá bem escondido isso aí, né? Tá bom, obrigado. Jamilson, pode fazer sua pergunta. Falou, Ari, parabéns aí, realmente estava legal. Eu já tinha visto muito isso, né? Já conversei muito com a Ari sobre isso. A gente já discutiu um bocado, já pensou um bocado sobre isso. Eu também até peço desculpas a ele, porque esse trabalho ficou meio engavetado aí um bocado de tempo, principalmente por conta, acho que, do meu trabalho, que eu estava com muita coisa para fazer, né? Então, acabou ficando meio engavetado aí. Eu nem pude ajudar muito o Ari nisso. Mas, assim, é engraçado porque... Eu vou dizer duas coisas, na verdade. Só duas. Uma é que o Ari começou falando, mostrando tudo, o operador nuclear e tal. Tinha lá uma série, mas ele até pulou assim, fez vista grossa, disse, vamos aqui falar da fatoração, mas ali estava envolvida a própria boa definição do operador. Né? Sim. E a boa definição do operador ele resgatou no final da palestra dele, que é quando ele falou daquela história do mix lá, que aquilo ali envolvia a boa definição também do operador. Né? Que era um problema que a gente estava tendo mesmo com a boa definição, por causa daquela história do Helder lá, que tinha que aparecer. Né? Sim. E eu vendo a palestra dele, é incrível isso, porque eu levantei a minha mãozinha aqui para falar uma coisa, quando eu levantei a minha mãozinha, 2 minutos depois o Geraldo falou, que é essa história de definir ele pela fatoração, que eu tive essa mesma sensação quando eu estava vendo essa apresentação do Ari. Passou assim um flash na minha cabeça, de repente fosse bom até você definir pela própria fatoração e ver se você conseguia uma representação nuclear lá, representada pela série, né? Aí o Geraldo foi e colocou, roubou a minha... Mas, assim, foi uma coincidência grande, porque eu pensei exatamente isso, quando eu vi aquela história dele, passou para fatoração direto, deixou a série de lado, a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, de repente dava para definir direto pela fatoração e fazer o caminho inverso, né? Mas, assim, eu também gostei da história do mix, viu, Ari? Eu acho que era uma coisa que você já tinha me dito, e eu confesso a você que eu não tinha, assim, das primeiras vezes que você me falou, eu não tinha sentido bem o que é que você estava querendo fazer, e agora, no final, eu entendi bem direitinho o que você queria fazer com a mix aí. Eu não tinha captado bem a ideia. Tá? Porque aquele negócio, o holder, ele pega as sequências LP e LQ e absorve, né? A mix, mais ou menos, ela já está falando que ela é criada a partir daquelas duas, né? Sim, sim. Mas eu confesso a você que da primeira vez que você tinha me falado disso, me mostrou, eu não sei porque eu não atinei bem para isso. Aí depois, agora que eu comecei a perceber o que você estava querendo dizer, e eu concordo com o Geraldo, assim, também. Eu acho que aí tem talvez o caminho seja por aí mesmo. Ok? No mais, assim, estava muito legal, assim, eu gostei, deu para entender direitinho. Eu não sei se é porque eu também já conhecia bem o trabalho, né?
Mas, assim, para mim foi ótimo. Então, parabéns aí. Era só isso, viu, Elisa? Alô, obrigado. Obrigada, James. Cleon tinha levantado a mão em algum momento. Queria fazer uma pergunta? Tem o prefeito aí, ó. Eu passo a vez para o Joe Edson. É que eu tenho uma política que eu deixo primeiro as autoridades falarem para depois a autoridade menor falar, né? Que isso, rapaz. Aí, ó. Mas eu tô na vez mesmo, Elisa, ou não? Eu não sei, eu não tô acompanhando. Pode ficar à vontade. Aqui... Pode ficar à vontade. Tá bom, então. Parabéns, boa tarde a todos. Desculpa ter chegado atrasado ali, né? Correria danada. De Jamilson, peço perdão, eu esqueci uma falha técnica aí de não agendar, não colocar naquela agendazinha que avisa a gente, rapaz. Eu acabei esquecendo a sua palestra. Mas não tem problema não, eu vou assistir e depois eu faço pergunta a você pessoalmente, viu? Nobre Ariosvaldo, parabéns pela palestra, viu? Eu gostei bastante. E toda vez quando a gente cria esse ambiente abstrato, né, a gente, pelo menos eu trabalhei em algumas coisas com esse foco, eu sempre vejo os exemplos. Né? Eu olho os exemplos e digo, opa, tem vários exemplos, então dá para aqui para a gente dar uma abordagem abstrata para esse negócio e tentar resgatar esses exemplos e gerar outros. Né, que é onde está a beleza da coisa, é gerar coisas novas, né, não só generalizar para conseguir o que já tem. E o que é que você tem de novo, assim, de exemplo? Porque eu vi que você se baseou, a sua construção foi num caso, naquele caso clássico, né, das nucleares RPQ e tal, e quando as classes de sequências X, Y e Z lá são as classes clássicas, né? E aí você recupera fácil. Dá certo, funciona. O que dá para gerar de novo, assim? Eu senti uma falta de exemplos de nucleares novas, assim. Se você entende Então, o que eu estou falando. Assim, que dá para, às vezes, pegar... Deixa eu só... Tá dando para ver aí, não? Tá no cantinho aqui, tá. Eu coloquei... Quando você pega essa definição, ó, tá vendo essa daqui, ó? Certo. Você pegando XJ' no X aqui. Então, você está gerando o LP' aqui, estrela, né? Tá. Tá vendo? Esse aqui também é nos Lorentz, né? Certo. Tá vendo? Ó, que a norma é que você toma elementos em E. Certo? Tá. Tem também umas outras fatoração que eu acho que também que aparece mais ou menos uma coisa assim. Porque, por exemplo, o Mário Matos também faz para polinômios, né? Com mistas, né? Basicamente, não é nesse sentido, né? Que é mais geral no nuclear dele lá, né? Que é com somantes também, né? Nesse sentido, né? Mas aqui, se você olhar, essa aqui é diferente. A Lorentz aqui, ela é estrela, né? Certo. Tá vendo? Essa aqui é a LP', Q', estrela, né? Tá vendo? Que ele tá tomando as sequências em XJ em LP'. Essa aí seria sua classe Y, não é isso? Hã? Seria, se você tomasse a classe de sequência Y... Aqui você está tomando a classe de sequência dos X', J, dos né? X'. Ele está no estrela. Por isso que eu sempre coloco ele no estrela, né? No outro lá também ele cai... porque aqui, ó, não é estrela, mas ele coincide quando ele é LP. Certo. Então, mas aqui não, ó. Aqui ele... Tá vendo? Ele é estrela. E pode ser também que coincida quando for, né? Tá bom. Tá vendo que aqui você está gerando... Aqui é o espaço LP', Q', Wiki estrela. Certo. Esta classe aqui, né? Aham. Lorentz. Aham.
Também é uma classe, vamos dizer assim, não tão na literatura, né? Mas Essa daí eu confesso que eu conheço, que eu não conheço. Eu já vi dessa sequência Lawrence, mas eu não, foi um paper que eu li, acho que Daniel ainda, mas Mas faz tá muito vendo que tempo, aqui eu não ele tenho muita está lembrança. colocando a norma e aí é estrela, né? Estrela. Certo, certo, Clique estrela. É um outro perfeito. exemplo também, mas eu acho que pode, assim, eu não cheguei a olhar, mas olhando essa fatoração aqui, olhando aqui, você dá para ver que ele está tomando uma estrela aqui, um wiki estrela, né? Tá bom, ok. Obrigado aí. Obrigada. Cleon, quer fazer a sua pergunta agora? Sim, boa tarde a todos. Parabenizar o palestrante, se não me falha a memória, é o Ari, né? Ari Osvaldo, não é isso? Eu vi o Jamilson chamar de Ari na intimidade, aí eu não vou chamar o rapaz de Ari, não. Eu vou começar a minha pergunta, tipo, eu não entendo nada não, assim, eu sou leigo nessa área, mas algumas coisas me chamaram a atenção, né? Então, tipo assim, a teoria clássica dos espaços de Banach, durante algum tempo, acho que todos conhecem bem essa história, perguntou se dado um espaço de Banach, ele contém uma das cópias isomórficas dos espaços de sequências clássicos, né? Acho que essa foi uma pergunta clássica, né? E aí o contexto é de espaço de sequências, e aí eu me pergunto se, por exemplo, esse espaço que me chamou a atenção, que é o X fraco de E, XWE, né? Que ele é dado por a norma dele é dada por um sup, né? Um supremo. Eu estou olhando aqui para a norma, graças a Elisa, foi divulgado aqui o PDF, eu estou olhando aqui para a norma dele. X fraco. É o XWIC E, XWE. XWE. Esse. Deixa eu ver aqui se é exatamente isso. Vamos lá, acho que deve ser. É porque eu estou olhando para a seção 3.3, que lá tem uma norma que parece ser a norma mais específica dele, não sei. Aqui são exemplos aqui embaixo, né? No rodapé. É. Pronto. Se você avançar um pouquinho mais um pouquinho. Pronto. Aí tem aí no item A, que é o quê? Uma expressão. É a norma dele, não é? É a norma. É a norma dele dada por um sup. E também é parte da teoria dos espaços de Banach, teoria clássica, que quando você trabalha com certos espaços de funções evaluadas, né, é natural você perguntar se a estrutura do espaço de chegada, do target space, influencia na estrutura do espaço de funções que você está abordando. Então, tipo, uma pergunta natural é se o espaço E contém uma cópia desses espaços clássicos, se o XWE vai conter uma cópia dos espaços clássicos. Eu não sei, mas eu fiquei curioso em saber se com essa norma específica não daria para provar que esse XWE contém uma cópia isomorfa do C0. Pelo menos sabendo a priori se o próprio E contém uma cópia isomorfa do C0. Essas perguntas são pertinentes, porque o que me traz aqui a participar desse grupo? É porque tem aquela máxima, né? Quando os problemas estão ficando muito difíceis, você tem que dar uma volta, respirar outros ares para ver se as ideias fluem, né? E, por exemplo, na minha área hoje em dia, esses dias eu postei um artigo que vai ser tema da minha exposição daqui uns dias no ResearchGate, que tem a ver com o que está
vamos dizer assim, no spotlight, né, que está na efervescência, está todo mundo querendo demonstrar, ninguém consegue, que é o quê? Se um determinado espaço de banda tem uma cópia isomorfa do C0, se é verdade que esse espaço tem uma propriedade que a gente chama de propriedade métrica do ponto fixo ou não, entendeu? E, de repente, se de alguma forma for verdade que se o E contém o C0, então o XWE também vai conter o C0, talvez com essa norma aí, mexendo com ela, explorando, sondando mais ela serviria de exemplo ou contra-exemplo para a teoria que a gente vem estudando, né? É interessante. Então, é uma primeira coisa que eu gostaria de apontar, ou seja, em resumo, aí, claro, alguém de vocês pode comentar depois, ou até o próprio palestrante. Então, a primeira pergunta, né? O que se sabe a respeito da estrutura do XWE, tendo como premissa alguma estrutura bem conhecida do espaço E, do próprio espaço E, né? Então, esse tipo de pergunta ele é pertinente porque ela pode influenciar em outras áreas de pesquisa, como eu apontei há pouco, né? Uma outra vertente da teoria do espaço de banda que foi a era dos contra-exemplos, que foi da década de 70, chegando a 80, onde surgiu os famosos espaços de James, eu não sei falar o nome do cara, Schreier, enfim, e o Trilson Space, né? Que foram espaços cuja norma foi idealizada a partir dos espaços clássicos de sequência, tá? Então, por exemplo, para definir a norma do espaço de Trilson, ele partiu da norma do espaço C0, do espaço clássico de C0, e foi fazendo um processo de recorrência, depois mostrou que a norma do Trilson pode ser dada de uma maneira expressa, de uma maneira implícita, né? E aí surgiram vários contra-exemplos, e até hoje se estuda esse espaço, né? Então, de repente, um desses espaços, agora sim, vai uma coisa interessante, né, que me veio à mente. Qualquer um desses espaços que foram expostos, tanto na palestra do Aresvaldo quanto a do Jamilson, se de repente, estimulado por essas técnicas de renormalização que surgiram na década de 70 e 80, modificando um pouco essas normas aí, né, você não poderia ter exemplos e contra-exemplos dessa área aqui de vocês que se estudam, né, a respeito de operadores. Então, é uma outra maneira também de se pensar, né. Então, por exemplo, eu lembro que a norma do espaço de Schreier, né, ela é advinda da norma L1 da soma, certo? Ele pega lá ele pega a norma L1, mas ele projeta sobre conjuntos que são admissíveis, que eles chamam, que obedecem a uma certa admissibilidade. Então, de repente, considerando essas normas aí, ou variações dela, nesses espaços de sequência que são estudados, de repente seria uma linha interessante para se explorar e obter novos resultados, novos exemplos, ou até mesmo contra-exemplos. Então são esses dois comentários que me vieram assim à mente e eu fiquei bastante curioso. Beleza, valeu. Eu achei, assim, a minha ideia, não olhei muito para o espaço E, né? A ideia sua é de olhar as propriedades que o espaço E tem e ver o que o espaço Pizuíque aí ele vai absorver, né? Eu não olhei muito para essa ideia no sentido só mais de como o espaço de Banach, não olhando as propriedades muito do espaço E, né? Mas a primeira coisa seria olhar já os que a gente tem da literatura, se já absorve essas perguntas suas, né? E se elas absorvem, então pode ser que você crie outros espaços, né? Acho que é mais ou menos essa linha que você está falando aí, né? Se os que tem na literatura já absorver isso, né? Seria interessante você estudar para criar outros espaços, né? Geraldo levantou a mão, pode ficar à vontade, Geraldo. O
Leão, eu fiquei um pouco na dúvida de uma das suas perguntas. Você está interessado, assim, em propriedades de manutenção de continência? Vamos supor, se o espaço de sequência contém um espaço, então se o espaço de sequência também contém, ou é específico em relação ao C0? O C0 foi um exemplo, né? Ah, tá. Então eu é no tomei caso só geral. como um exemplo. Tá. Mas você pode formular uma pergunta mais geral: se o espaço de banda E, para o qual você constrói o espaço de sequências que foram ilustrados na exposição, né, contém uma certa estrutura, é verdade que o espaço de sequências sobre o E vai herdar essa estrutura? Tá. O quão benéfico ou dramático é a influência da norma no espaço de sequência sobre a norma do espaço de origem, né, vamos dizer assim. Aí, quer dizer, são duas questões, né, que vão exatamente ao lado, vão para lados muito diferentes, né? Por quê? O que a gente faz é a generalização dos operadores absolutamente somantes, e muitas das propriedades vêm das propriedades dos LP e dos LP fracos, tá? Então, muitas vezes, já aconteceu algumas tentativas de generalização, e, na verdade, as pessoas usam as propriedades do LP sem perceber que estão usando, porque é tão comum, tá certo? E as pessoas acabam usando. Então, de certa forma, nessas coisas que a gente fez, no sentido de gerar ideias de operadores, etc. e tal, as classes de sequências acabam tendo que ser bem comportadas, certo? Elas têm que ter boas propriedades, tá? Claro, você não pode cercar tanto, senão acaba ficando só os LP, que é exatamente o que eu estava falando com a Ari, que a gente precisa de ter em mente bons exemplos, tá? Mas, de certa forma, elas têm que ser bem comportadas. Nisso que você falou, nessa propriedade de preservação dessas continências, também seriam classes de sequências bem comportadas. A gente nunca pensou nisso, tá certo? Mas é um caminho que seria interessante. Já outra coisa que você falou, né, de espaços de sequências escalares que foram construídos para criar contra-exemplos, é exatamente o contrário, né? São espaços de sequências que não têm bom comportamento nenhum, tá certo? São pessimamente comportadas aquelas sequências, tá certo? Então, aqueles espaços, eles têm, tanto que eles geram contra-exemplos, né, meio patológicos, ok? Então, são classes, são norma, espaços de sequências escalares que não servem para você trabalhar na operadores que levam sequências daquele tipo, e sequências de outro tipo e tal, porque eles são muito mal comportadas, tá? Então, essas sequências, tipo, porque tanto o Siriusson como o Schreier são tudo C00, você trabalha com a norma no C00, no caso de Siriusson, trabalhando com a norma no C0, James também, no caso de Schreier com L1, vão dar normas incompletas e você completa o espaço. Mas aí são sempre normas que não são adequadas para se trabalhar com transformação por operadores, certo? Esse é o grande problema, que aí fica longe do que a gente está fazendo. Agora, a sua primeira pergunta em relação a herdar as propriedades de contexto do espaço, no contexto do espaço, aí sim, isso seria perfeitamente possível de ser feito aqui, mas ainda não fizemos. Ok? Arrumar um aluno de doutorado para fazer isso aí, Cleo. Só isso. Obrigada, Cleão, pela pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? O prefeito tá aí, ó. Não é nem... Eu posso falar de novo? Assim, desculpa, claro, eu não sabia se você tinha levantado a mão de novo ou se já estava levantada da outra vez. Fica à vontade, Joel. Não paga mais caro, não, Joel. Não paga mais caro, não. Falar 2 vezes não paga mais caro, não. Então tá bom. Não, é que eu achei um resultado, durante a palestra do Ari, um resultado interessante, que o Ari falou que quando o E é reflexivo, o XWE e o XW estrela... Não, o XW é linha e o XW estrela é linha, eles são isomorfos, não é isso? Coincidem, na verdade. Coincide, né? Exatamente. E quando aí você... Isso colocando a hipótese no espaço E, o E sendo reflexivo. Isso.
Porque você Agora, toma elementos... colocando a hipótese na classe de sequência, né, ela sendo minimal, também tem o mesmo resultado, né? Sim. Interessante isso, né? E Caso a priori do não tem isomorfismo, relação do S reflexivo com a classe X ser minimal, né? Interessante, eu fiquei com isso, até anotei aqui, se tendo oportunidade eu vou falar. Eu achei muito interessante esse resultado. Era só isso mesmo, viu? Né? Nem pergunta, é só... Obrigado pelo comentário, então, Joedson. E mais algum comentário, mais alguma pergunta, pessoal? O Ari podia parar de compartilhar, que aí a tela fica um pouco melhor, né? Deixa eu tirar aqui. Everton, pode fazer seu comentário, sua pergunta? Pode ficar à vontade. Sim, é que eu tenho uma pequena, talvez uma questão ingênua da minha parte, que foi justamente com relação à estrutura da apresentação das ideias, que, bom, o que foi chamado de primeira tentativa de definição dos operadores nucleares abstratos, eles foram usados classes de sequências, enfim, sem usar a norma fraca. E na segunda tentativa ela foi incluída. Eu queria entender por que a primeira tentativa foi deixada de lado, talvez por mais contextualização com a norma fraca, ou porque houve algum impedimento, ou talvez... É por isso que eu tentei apresentar a ideia do Geraldo e o Jamilson estavam comentando também. Quando você vai ver a definição dos operadores A e B, você tem que ter o isomorfismo entre pegar uma sequência lá, né, e você conseguir definir aquele operador. Uhum. Você viu que você tem um isomorfismo, para o A está bem definido, você pega um X, que está em E, e ele vai cair no Y de K. Então, quer dizer o seguinte, que está associado com a sequência YJ que você pegou lá, ou seja, então, dado uma sequência, você tem que criar um operador, entendeu? Aquela sequência vai gerar aquele operador. Olhando para aquele operador, foi que veio a ideia de você criar uma coisa que faz ele ficar bem definido, entendeu? Entendi. É igual, por isso que o Geraldo falou, é melhor você olhar embaixo na fatoração, porque você já está colocando que ele vai ficar bem definido ali e vai ficar... Então, você tem normal, entendeu? Porque, se você olhar, você tem os isomorfismos, né? Entre os espaços Y, fraco, estrela de E', e os operadores de E em Y. Certo? E você, do outro lado, você tem o isomorfismo entre o X, o Z fraco de F e os operadores do estrela no F. Uhum. Então, ou seja, você está vendo que a sequência, elas estão amarradas com os operadores ali, entendeu? Sim. Foi mais ou menos a ideia que eu coloquei, né? O que levava eu definir aquele operador, aquela classe estrela? Porque eu queria que aquele operador ficasse bem definido. Entendeu? Entendi. Porque o que ele está falando, você tinha o isomorfismo, que o LP estrela é isomorfa à classe dos operadores daqui. Então, ou seja, a minha classe de sequência, ela tinha que ter um isomorfismo com os operadores. Né? Aham, perfeito. É mais ou menos isso, eu acho que é isso que você está perguntando. E no holder compatível foi... É porque você tem a desigualdade de holder generalizada para garantir o operador de lambda estar bem definido, né? Perfeito. E aí, se você não tiver o de lambda bem definido, você não pode definir ele ali, né? E não é possível produzir resultados que garantam para aquele primeiro ou não? Ou já é provado que não tem boas definições? Não, o que faz a boa definição dele é você amarrar o holder ali, né? A desigualdade de holder generalizada, né? Você pega uma sequência, por isso que eu fui para as mistas, você pega uma sequência em L e R e uma sequência em Y, que é o L e tal. E quando você faz essa sequência, ela cai no LP. Uhum.
Por isso que eu falei, então o ideal é criar vamos dizer, não é um espaço que absorve, que ele já é desse tipo, né? Que ele já é desse tipo, ele é sequências desse tipo, né? Por isso que eu chamo, que é aquela definição mista que tem lá do Mário, né? Ou seja, e aí você vê que quando você pega o E igual a K, ela coincide com o LP, né? Sim. Ou seja, você vai estar aquela classe é a mesma que você está criando quando você pega o LP e o LP' com aquelas propriedades, né? Eu acho que o D lambda, o operador diagonal, que vamos dizer o seguinte, ele é o reflexo do U embaixo, né? Que nem o geral, ele é o, entendeu? O A e o B, são naturais. Agora, embaixo, o importante é o D lambda, né? É o operador diagonal. Muito boa apresentação, muito interessante o tema. Ô, Everton, rapidinho só. A sua pergunta é: a primeira tentativa foi, pelo menos temporariamente, deixada de lado porque estava dando errado. Só isso. Entendi. Indo no popular, não estava avançando. Então tem que tentar outra coisa. Já está mais contextualizado, mais trabalhado ali, e aí deu para aproveitar muita coisa. E, enfim, do seu trabalho com o Jamilson, e, enfim, já é um ambiente mais familiar também. Mas muito bom o trabalho, gostei muito. Parabéns, Everton. Obrigada, Everton. Mais algum comentário, pessoal? Não? Tá bom. Sim. Se não, eu vou agradecer, então, a todos pela participação, pessoal. Agradecer o Ari mais uma vez. O Edson levantou a mão aí, ó. Acho que a mão dele já estava levantada dessa vez. Desculpa aí. Vou baixar só um momentinho. Tá no departamento essa hora, Joel? Rapaz, alguém tem que trabalhar, mano. Essa paredinha aí, eu conheço ela. Estou usando departamento. Tem que sair de casa um pouco, rapaz, para respirar novos ares, porque tá difícil. Nem a mulher é muito cara, rapaz. Dá uma folga para ela, né? Bicho. Não, só para finalizar, então, pessoal, agradecer ao Ari mais uma vez aí pela disponibilidade, pela palestra. Muito obrigado, viu, Ari? Muito bom, muito bom.